Irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui mais uma vez, para adorarmos ao Senhor e podermos ter a escola bíblica dominical nesta manhã, enquanto nós estamos passando por esse momento de dificuldade, mas vamos adorando a Deus, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Então, que nós possamos, nesta manhã, nos colocar diante do Senhor, em oração, em busca, possamos verdadeiramente estarmos na presença do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nesta manhã. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Não é a maneira que gostaríamos, ó Pai, de cultuar a Ti. Gostaríamos, ó Deus, de estarmos no templo, adorando ao Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus. Mas enquanto, Senhor, isso não nos é possível, que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti, Senhor, nesta manhã. Que possamos render graças ao Senhor por mais este dia que o Senhor está nos concedendo. Porque quantos, Senhor, já não se levantaram neste dia. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Senhor, tem nos colocado de pé. Que daremos nós ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem nos feito. Queremos adorar-te. Queremos exaltar o teu nome na beleza da tua santidade, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Que venhamos, Senhor, aprender, Senhor, valorizar os nossos cultos. Valorizar o momento de estarmos, Senhor Deus, na tua presença. E que principalmente, Senhor, nós venhamos, Senhor Deus, valorizar, Senhor, estarmos, ó Deus, em Ti. Seja aonde estivermos, seja, Senhor, ó Deus, nas nossas casas, no templo, no nosso trabalho, aonde estivermos, a Tua presença seja conosco. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se muitas vezes falhamos contigo. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não honramos como deveríamos te honrar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Passa o teu sangue sobre a nossa vida e venha nos purificar, Senhor Deus, de todo mal, de toda injustiça, da nossa falta de justiça e de misericórdia, Pai, para com o aflito, para com o necessitado, para com aqueles que precisam, Senhor. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos se muitas vezes não fomos, Senhor Deus, o que deveríamos ser para Ti. Perdoa-nos, ó Deus, se não fomos os servos, ó Deus, que deveríamos ser. Mas sei que há uma esperança em Ti. Oh, Jesus, Tu és a nossa esperança. O Teu sangue purificador que vem nos limpar nesta manhã. Que vem, ó Deus, tratar conosco. Senhor, perdoa a nossa nação. Perdoa o nosso povo, Senhor Deus, pela iniquidade, pelas balanças enganosas, Senhor, pela corrupção. Perdoa, Senhor, a idolatria do nosso povo. Deus, perdoa-nos, Senhor. Eu sei que a Tua justiça, ela não falha. Ah, Deus, mas nós clamamos pela Tua misericórdia. Venha, ó Deus, nesta manhã, Senhor, trabalhar nos mais íntimos, Senhor, de cada coração da Tua igreja, da igreja brasileira, Senhor. Ah, Deus, vem, Senhor Deus, vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre esta nação, vem sobre as demais nações, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta manhã de domingo. Nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor nos concede. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração.
Recebe a nossa vida em gratidão, pois a Ti que és o único, digno de receber a honra, a glória e todo o louvor, Senhor, nesta manhã. Toma a Tua igreja, Senhor, que está em casa. Toma o Teu povo, que eu não sei quantos, ó Deus, já se levantaram, Senhor Deus, para poder estar diante de Ti. Mas que o Senhor tome cada coração. E o Senhor traga, Senhor Deus, um novo viver, uma nova maneira de Te servir, Senhor Deus. Oh Deus, para que verdadeiramente, quando Tu olhares para a terra, Tu vejas os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em verdade. No nome poderoso de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ser a Ti, nós consagramos nosso ser a Ti. De receber nesta manhã a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diante do Teu altar me prostrarei hoje aqui. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus. Te exaltarei, grande Cordeiro, Tu vives hoje
adoro-te com meus louvores. Teu nome é o vencedor. Diante do teu altar me prostrarei hoje aqui. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus. Te exaltarei, grande Cordeiro. Tu vives hoje, viverás. Eu adoro-te, adoro-te com meus louvores. Teu nome é o vencedor. Oh Pai, Tu és o vencedor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, nosso Senhor. Nos dobramos diante de Ti. Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. Oh, mais de Ti. Adore, queridos, mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Você pode declarar assim: mas eu quero mais, eu quero mais de Ti. Mais de Ti e menos de mim. Ela baixou. E menos de mim. Ela e menos de mim, menos de nós. Menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua,
que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ora manarabaxê, cantarabaxai. Oh Senhor Deus, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir a cada dia, Senhor, a cada instante, que a nossa vida, Pai, esteja diante de Ti, em entrega absoluta, em santidade. Oh Pai, só queremos estar perto de Ti nesta manhã, como nunca antes estivemos. Oh Deus, queremos ter proximidade contigo, queremos estar juntos de Ti, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, mas Teu amigo me tornei. Eu Te louvarei, eu Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E eu Te louvarei nesta manhã, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Possamos adorar ao Senhor nesta manhã, amém? Vamos passar a palavra para o nosso pastor nesta hora, dando continuidade à escola dominical nesta manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 10. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos na presença do Rei. Glória a Deus. Carta aos Romanos, capítulo de número 10. Glórias a ti, Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Te bendizemos por estarmos juntos, reunidos diante da tua face. Obrigado, Senhor, por cada um de nós, por cada um daqueles que se encontram nesse exato momento ligados, ó Deus, onde juntos, ó Deus, ó Pai, aqui nos encontramos para mais uma vez estudarmos a tua santa palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos orientar, venha nos ensinar, venha nos conduzir, venha nos dirigir, venha realmente se manifestar, falando aos nossos corações, trazendo esta palavra, Senhor, para que produza em nós, ó Deus, o edificar, o fortalecer, ó Deus, o experimentar e o conhecer, porque cremos, ó Deus, que verdadeiramente esta é a tua palavra e que ela está diante de nós, para que ela venha nos instruir e ela venha, Deus, nos capacitar, para que nos tornemos homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que estejam realmente ligados com a sua vida junto ao Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado. Nós entregamos cada um dos nossos irmãos em tuas mãos e pedimos a tua bênção, não somente sobre nós, mas sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos. Primeiro versículo inicia: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Veja, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Se nós estivéssemos fazendo uma leitura desde os evangelhos até a carta aos Romanos, nós iremos perceber algo importante, entre tantas coisas maravilhosas que a palavra tem a nos ensinar. Quando vemos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Atos dos Apóstolos, ambos escritos por Lucas, na verdade, segundo os estudos, esses dois livros, na verdade, são apenas um. O autor escreveu com o mesmo propósito, com a mesma intenção, mas devido à sua extensão, como era muito grande, ele foi dividido em dois rolos. E sempre que a carta de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos eram levados a alguma igreja, sempre eram levados juntos, para que as igrejas, ao receber o ensinamento, pudessem ouvir tudo o que Lucas havia escrito. E realmente, quando nós estudamos, vamos perceber que há muitas coisas que estão interligadas entre o Evangelho e Atos dos Apóstolos.
um se dedicando a falar sobre a vida de Jesus, seu ministério, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E logo depois vemos em Atos a história da igreja, não é? Como a igreja cresceu, como a igreja se desenvolveu. Mas eu estou citando esses fatores, por quê? Porque Paulo diz: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Nós vamos perceber que sempre que a igreja ela tomava decisões, sempre que a igreja ela tinha que levantar líderes, ela sempre estava orando, clamando, buscando a face do Senhor. Sempre, em todos os momentos. A igreja não tomava decisões, a igreja ela não dava um passo sem buscar a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre conduzia a igreja, sempre movia a igreja, dirigia a igreja. Mas também quando era necessário parar a igreja por alguma situação, a igreja era parada pelo Espírito. Era orientada a seguir ou deixar de seguir por determinado caminho. Então o Espírito Santo sempre conduzia a igreja. E quando nós lemos aqui, vamos perceber que Paulo também era um homem de oração. É um homem que se dedicava a orar. Era um homem que buscava a face de Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E é o que Deus deseja de cada um de nós, essa intimidade. Mas para isso, nós temos que ter um coração limpo. Temos que ter um coração trabalhado pelo Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo. Um coração que realmente se volte para Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para realmente dar a Ele todo o louvor e adoração e todo o espaço no nosso interior que Deus deseja ter. Essa liberdade em que o Espírito Santo deseja se mover em nós e através de cada um de nós. Então, Paulo inicia falando: o bom desejo do meu coração. Para isso, para que haja um bom desejo no meu coração, no seu coração, primeiramente, nosso coração não pode ter coisas ruins. Não pode ter coisas más. Não pode ter desejos, sentimentos ou inclinações para as coisas erradas. O nosso coração precisa estar voltado inteiramente para Deus. E aí sim, poderemos declarar como Paulo também declarou: o bom desejo do meu coração. E a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então Paulo, ele orava, ele buscava, ele clamava a Deus para que pudesse realmente Israel ser salvo. Como hoje nós vivemos dias em que também precisamos estar orando para que Deus também traga a oração sobre a nossa nação, sobre todos os povos. Vemos que hoje estamos passando momentos difíceis, não é verdade? E nós não sabemos o fim. Nós não sabemos o momento em que tudo isso vai parar. Em algumas nações parece que esse momento de dor, de perda, de choro, onde as nações estão sendo atingidas pelo coronavírus, para algumas nações parece que eles já chegaram a um cume. Outros estão subindo. Alguns parece que estão começando a dar sinais de que está descendo. O que eu estou dizendo? Alguns ainda vão atingir um pico máximo. E nós não sabemos o quanto, nem quantas pessoas serão atingidas através dessa situação. Então nós queremos colocar diante dos irmãos e pedir aos irmãos que os irmãos estejam orando, estejam clamando. É claro, temos as determinações dadas pelo Ministério da Saúde. Temos visto aí que há um empenho, há uma dedicação, há um cuidado, há uma preocupação e que pessoas estão empenhadas em se dedicarem para que toda a nação possa passar por esse momento. Mas sempre está sendo claro, vamos passar, mas teremos perdas. Nós não sabemos a quantidade dessas perdas, mas teremos perdas. Mas o que eu quero salientar para os irmãos, que a nossa maior preocupação não deve estar em usar um álcool gel, não deve estar em passar água sanitária em casa, em ter todos esses cuidados com a higienização da nossa casa, das nossas mãos, dos nossos pés, das nossas roupas. Se a nossa vida espiritual não estiver bem com Deus, temos que estar atentos, porque Deus está permitindo uma crise tão forte
porque Ele deseja também trazer restauração à vida da sua igreja, à vida do seu povo, à vida daqueles a quem Ele ama. Hoje, nós estamos impedidos, não é verdade, de estarmos juntos cultuando ao Senhor dentro de um templo. Nosso templo está de portas fechadas. Nós não podemos adorá-lo, porque não podemos ter a aglomeração de pessoas, o ajuntamento de pessoas, para que não coloquemos ninguém em risco, para que ninguém venha, não é, a, de repente, contrair, não é, este vírus, e aí haver aquela preocupação, poxa, aconteceu naquele dia, aconteceu naquele culto. Então nós estamos orando, estamos clamando, estamos buscando a face de Deus. Mas, amados, coloque-se na presença de Deus. Derrame-se na presença de Deus. Permita Deus trabalhar na sua vida. Permita Deus restaurar a sua vida. Se achegue a Ele, se aproxime a Ele e faça da sua casa um lugar de adoração, um lugar de culto a Deus, todos os dias. Todos os dias. A maioria dos irmãos estão em casa, praticamente quase o tempo integral. Alguns saem para ir ao mercado, a uma farmácia, enfim, resolver alguma coisa, pagar na lotérica alguma conta. Mas há uma grande parte de tempo em que os amados estão juntos. Então vamos aproveitar esses momentos para que em família os irmãos estejam se reunindo para adorar e buscar a face do Senhor. Para que haja conserto, para que haja um renovar, para que haja um restaurar de Deus na vida da sua igreja, de cada um de nós. É um momento em que nós não estamos dependendo dos cultos, não estamos dependendo de estarmos dentro do santuário, mas precisamos entender que a igreja não é o templo, nós somos a igreja, nós somos a habitação de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. Então que nós possamos estar conscientes disso, que essa presença maravilhosa do Espírito Santo, ela precisa ser real, ela precisa ser tremenda, ela precisa ser edificadora, fortalecedora, restauradora. O Espírito Santo precisa encontrar na igreja hoje a mesma liberdade em que ele tinha na igreja, em Atos dos Apóstolos, onde ele conduzia e dirigia a igreja de uma forma tremenda e maravilhosa. Temos o Evangelho de Lucas terminando, dizendo, não é verdade, apontando que a igreja iria alcançar as nações. A igreja deveria permanecer orando, buscando a face do Senhor, juntos, todos os irmãos. E ali eles fizeram. Inicia-se o livro de Atos dos Apóstolos. E ali temos a igreja reunida no cenáculo, buscando a presença de Deus, quando é derramado o Espírito Santo de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Tudo devido à obediência. Tudo devido ao posicionamento, tudo devido à atitude correta de buscar, de adorar, de glorificar e enaltecer ao Deus das nossas vidas. Mas bem é verdade que eles permaneceram em ordem de permanecer orando até que do alto fossem revestidos. E isso aconteceu. E a partir do momento em que houve esse revestimento maravilhoso, tremendo, quando o Espírito Santo vem naquela descida tremenda, aonde ele enche, aonde haja um repartir de línguas de fogo, aonde há línguas de fogo, línguas estranhas que vão se manifestando, aonde há línguas nacionais também, o milagre de línguas acontece, mas nós vemos que a igreja, ela não permaneceu, sabe, indefinitivamente, ali, de forma definitiva, vamos dizer assim, não é? De forma permanente dentro do templo. Mas eles saem para fora. Eles saem para fora. Porque é necessário a igreja sair para fora. E nós também precisamos sair. Nós precisamos estar revestidos da manifestação, da presença gloriosa de Deus nas nossas vidas. E isso precisa acontecer com cada um de nós. Eu creio que diante da situação que nós estamos vivendo momentos que antecedem um grande avivamento. Deus vai restaurar a sua igreja, Deus vai limpar os altares, Deus vai limpar púlpitos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E eu digo, Deus vai recolher muitos dos nossos irmãos. Muitos serão recolhidos. Nós não sabemos dizer a quantidade, mas isso é fato, já está acontecendo. Ontem mesmo chegou ao meu conhecimento que Deus, em algumas igrejas, já começou a recolher algumas pessoas.
Pastor, é pecado? Não, eu não estou entrando nessa questão. Quem sou eu para dizer que alguém foi recolhido porque estava em pecado? Uma coisa eu sei, uma coisa eu preciso: buscar a face de Deus. Está com a minha vida, não é com medo. Eu não vou buscar a Deus com medo. Porque o coronavírus pode me atingir, esse vírus pode realmente é mortal e pode, me atingindo, me levar, e eu posso partir desta terra. Bem, querido, o que eu tenho a dizer em relação a isso é que, em algum momento, em algum dia, em alguma hora, certamente, a morte vai chegar para cada um de nós, a não ser que estejamos vivos naquele grande dia do arrebatamento da igreja. Caso contrário, todos nós iremos experimentar a morte física. Mas isso não é o problema. O problema é que nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Cumprir o ID, o realizar, o ensinar, o batizar. Nós vamos fazer a obra de Deus. E precisamos estar como virgens prudentes, aguardando a volta do Senhor. Então que todos nós nos voltemos para Deus e sejamos permissíveis à ação do Espírito Santo sobre cada um de nós. Vamos seguir o texto. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à lei de Deus. Deus está falando de Israel. Que Israel não se sujeitou, que Israel não reconheceu Jesus como Messias, que não atentou para as profecias, não observou as profecias, não aguardou o cumprimento. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser observada, ela precisa ser guardada, e aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela, através da sua palavra, através daqueles a quem Deus usa, nós precisamos estar atentos a essas palavras e precisamos observá-las com todo cuidado e com todo carinho, e retendo toda a profecia daquilo que há nela, daquilo que é bom, daquilo que é proveitoso, daquilo que é edificante. E toda profecia, nós vamos acompanhar o cumprimento. O cumprimento. E nós saberemos, no decorrer do tempo, se aquela profecia, ela veio de Deus ou não veio. Mas o problema está que muitos estão com seus ouvidos agravados e não estão conseguindo ouvir, e não estão conseguindo perceber. Querido, nós não podemos ter os nossos ouvidos agravados, nem a mente obscurecida. Nós não podemos permitir com que nada impeça com que a revelação de Deus chegue ao nosso coração e chegue ao nosso homem interior, porque é no nosso espírito, é no nosso homem interior que nós temos comunhão com o Espírito de Deus. Mas se o nosso espírito estiver enclausurado, fechado, aprisionado, como vamos entender? Meu querido, somente através do quebrantamento da alma é que nós vamos entender e vamos compreender a importância tão tremenda desta alma estar quebrantada, estar humilhada, estar rendida aos pés do Senhor. E aí ter o nosso espírito livre, ter o nosso espírito pronto para adorar, exaltar e glorificar e engrandecer ao Senhor. A adoração, o louvor não devem ser algo exclusivo de determinados momentos ou instantes que estamos, não. É algo que tem que estar continuamente dentro de cada um de nós. Temos que ser adoradores a todo momento, a todo instante, adorando, buscando e glorificando a Ele. Como a palavra vai nos dizer, orai sem cessar. Precisamos também estar orando, mas também estar adorando sem cessar, louvando sem cessar, exaltando aquele que é digno de ser glorificado. Porque Ele é digno, amados. Ele é merecedor. Ele é aquele que merece receber de mim e de você toda a nossa adoração. Então que nós possamos ser achados como adoradores na presença daquele que é digno de ser glorificado por mim e por você. O texto continua, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Veja que o crer, a fé, elas são essenciais na nossa vida. E a fé, não é?
é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Mas a fé também é uma predisposição mental, aonde eu estou pronto a ouvir a voz de Deus e já estou determinado, vou obedecer, vou fazer, vou realizar aquilo que Deus deseja que eu faça. Então, eu preciso estar com a minha mente continuamente, permanentemente, nesta posição, nesta forma, ok? Para que assim nós possamos, ao receber a palavra, possamos receber a voz do Espírito, possamos receber o entendimento daquilo que temos que fazer, possamos praticar o mais rápido possível. Glória a Deus. E o texto? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Glórias a Deus, que coisa maravilhosa. Veja, a palavra está junto de você, é na tua boca, é no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Veja, esta palavra, ela tem que estar viva, ela tem que estar permanentemente em nosso coração, na nossa boca, permeando os nossos pensamentos, nos ajudando a entender, a compreender. Por isso o Espírito Santo é essencial. O mesmo Senhor nos declarou que Ele vos guiará em todas as coisas, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele não falará de si mesmo, mas Ele me glorificará. Que coisa maravilhosa. Então, como nós vamos viver se não aprendemos a viver na dependência do Espírito de Deus? Como vamos viver, como vamos caminhar em novidade de vida se nós não dependermos do Espírito Santo? Precisamos, amados, é essencial. Hoje, o ministério do Espírito Santo, ele se faz extremamente necessário e importante e vital para cada um de nós, como igreja de Cristo. Precisamos abrir totalmente o nosso coração. Precisamos desnudar o nosso ser, remover diante de Deus tudo aquilo que possa nos impedir de estarmos na presença de Deus. Porque o texto vai dizer que com a boca se confessa ao Senhor Jesus e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Meu amado, esse confessar, esse crer no coração, confessar com a boca, confessar com os lábios e crer com o coração é algo que deve ser permanente, constante na nossa vida. A palavra, ela tem que estar em nosso coração, mas ela também tem que ser confessada em nossos lábios. Não podemos simplesmente vivermos de forma alienada, não podemos, também não podemos viver de maneira indiferente para com a palavra e para com Deus, o Senhor desta palavra, não podemos. Deus nos chama a uma intimidade, Deus nos chama a um comprometimento, Deus nos chama a uma vida espiritual, realmente uma vida onde nós estejamos inteiramente ligados a Ele. Torna a dizer, a vara precisa estar ligada, porque a vara de si mesmo não pode produzir fruto algum. Então a vara precisa estar ligada. E o texto vai dizer, vós sois as varas, eu sou a videira. Então que coisa maravilhosa. Nós precisamos estar ligados, conectados a Cristo, 24 horas, o tempo todo. E não deixarmos com que a presença de Deus, ela se vá. A Bíblia nos mostra homens como Abraão, como Noé, como Enoque, como Elias. Esses homens tiveram uma coisa importantíssima, em algo em que era comum na vida de todos eles.
todos andavam com Deus. E nós precisamos andar com Deus. E no que nós andamos com Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus decide andar também conosco. Isso é maravilhoso. Deus deseja comunhão. Deus deseja relacionamento. Glória a Deus por isso. E o texto continua. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Coisa maravilhosa. A fé nele e o permanecer nele, o caminhar nele, ouvir a palavra, o se instruir da palavra. Que coisa maravilhosa. O texto vai dizer, todo aquele que nele crê não será confundido. Mas hoje, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, esse caos se instalou, na saúde pública em nosso país, aonde as pessoas estão em casas, aonde empresas estão paradas. Irmãos, nós vemos dias muito difíceis. É verdade, mas eu quero que você entenda que o texto diz que nós não seremos confundidos. Nós não podemos sofrer os mesmos impactos, não podemos ser dominados pelos mesmos medos, pelas mesmas inseguranças, pelas mesmas preocupações. Não, a palavra diz, Jesus, que coisa maravilhosa, eu sei que o meu Redentor vive, e se ele vive, eu preciso estar ligado a ele, amado, ligados a ele, porque nós não vivemos aqui, ou pelo menos não deveríamos estar vivendo, esperando apenas algo de bom e maravilhoso nesta vida, não. Mas existe algo maior, existe algo a mais, algo eterno que nos aguarda. E nós precisamos estar preparados para a qualquer momento nos encontrarmos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque os sinais da sua vinda estão claros. Jesus está voltando, Jesus está dando sinais, ele está se preparando para buscar a sua igreja, a sua amada, a sua noiva, e nós não sabemos em que momento isso será. Quem me garante, quem pode me dizer que em meio a todo esse caos, a essa situação, em meio a todo esse sofrimento, em toda essa desordem mundial que está acontecendo, porque os líderes das nações não têm o controle nas suas mãos. Não tem. Esse vírus, ele ataca qualquer pessoa. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Não. Todos estão diante de uma situação, diante de um quadro, onde ninguém ou nenhum grupo tem uma imunidade completa. Mas nós, como igreja, nós precisamos estar entendendo que Deus está agindo sobre as nações para trazer despertamento à vida do seu povo. Despertai, despertai, acordai e levantai, porque necessitamos estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, adorando a Ele, buscando a Ele, enaltecendo a Ele, vivendo por Ele e para Ele, porque nele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus sejam dadas a Ele. Aleluia. Então que nós possamos estar internamente com o nosso coração voltado, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Que eu e você sejamos achados na presença dEle, nesse grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja. E que sejamos realmente noiva, adornada, limpa, santificada, pronta, aguardando a vinda do seu noivo. Glória a Deus, glórias a Jesus. Porquanto, verso 12, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Esse texto me lembra a igreja primitiva, em que ela estava ali voltada, buscando a presença de Deus. O Espírito Santo já havia sido derramado de uma forma extraordinária, logo no início do livro de Atos, como nós aqui já mencionamos.
Mas vamos ver que vários episódios vão acontecendo, fatos e contrafatos, não há argumentos. O Espírito Santo iniciou uma obra maravilhosa na igreja primitiva, e essa obra foi tendo continuidade, porque o propósito era até os confins da terra. E nós vamos ver que no decorrer do livro de Atos, até mesmo Roma, capital do Império Romano, também o evangelho chega ali. Estamos lendo a carta aos romanos, aos cristãos em Roma. O evangelho chega à capital, a maior e principal capital daquela época, daquele momento. Roma era a capital do Império Romano. E eu quero salientar aqui aos irmãos esta palavra, porque não há diferença entre judeu e grego. Muitas das vezes nós temos indiferenças, nós olhamos de uma maneira errada, julgamos, analisamos pessoas de maneiras erradas, às vezes não damos nem a oportunidade da pessoa se dar a conhecer, se fazer conhecer, mas estabelecemos conceitos, preconceitos, opiniões, e os achismos vão tomando conta, e aí a razão jamais não existe, porque perdeu seu equilíbrio. Então se julga e se condena. E isso é terrível. A igreja primitiva vivia momentos em que elas achavam, eles pensavam, eles imaginavam que o Espírito Santo era a exclusividade da igreja, mas principalmente para o povo judeu. Mas não era. Nós temos a passagem onde Pedro é levado à casa de Cornélio, gentil. Pedro certamente nunca havia colocado os pés dentro de uma casa de um gentil, porque para eles era estar se contaminando, porque havia um pensamento: nós somos uma raça, somos um povo exclusivo. Mas Paulo, ele deixa bem claro, e nós vamos ver que a própria palavra vai dizer que o conhecimento de Deus é para todos, tanto do judeu como do grego, como os gentios. E naquele momento, na casa de Cornélio, Pedro vai presenciar a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens e mulheres que ali estavam. O mesmo Espírito, o mesmo mover, o mesmo trabalhar do Espírito Santo que havia acontecido com eles, agora acontece diante dos olhos de Pedro, e Pedro vê que o Espírito, o conhecimento de Deus é para todos. Que nós possamos entender que, como povo de Deus, temos o compromisso, a responsabilidade e o dever de compartilhar a nossa fé com todas as pessoas, pregando o evangelho a todas as pessoas, sem discriminação racial, de língua, de nada. Não pode haver barreiras. Não podem. Jesus, ele veio num momento tremendo. Quando Jesus vem, e ele vem em forma de judeu, ele nasce, ele cresce e se torna homem. E ele aí estabelece o seu ministério, escolhe discípulos, 12, para caminhar com ele, para andar com ele, e ensinando a eles a palavra. E Jesus, ele vai andar por toda a Galiléia, Samaria, por todas aquelas regiões que estão ali. Às vezes até lemos a palavra, não é verdade? Lemos os evangelhos. Certamente a sua Bíblia deve ter, e caso não tenha, é fácil você abrir o seu celular, o seu computador, o seu notebook em casa, e você olhar os mapas bíblicos, e você observar o ministério de Jesus, aonde ele caminhava, aonde ele ia. E nós vamos perceber que Jesus, ele esteve com muitos grupos. Hoje nós chamaríamos de tribos. Não é verdade? Nós temos muitas tribos espalhadas no Brasil hoje. Pessoas que se vestem diferentes, que pensam diferente, mas que da mesma tribo
são muito parecidos. Vestem-se, falam, praticam as mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares. São tribos. Jesus também encontrou em Israel, em Jerusalém, em todas as regiões que ele andou, povos diferentes. Ele falou com pessoas de todos os níveis e classes sociais, entendendo que o Evangelho não é privilégio de uma só cultura, de um só povo. Não. Mas que todas as culturas e todos os povos precisam ser alcançados através da pregação do Evangelho. E cabe a mim e a você, como agentes e mensageiros e representantes desse reino, proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. Mas o texto continua. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? O ouvir vem pela palavra, não é verdade? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A igreja é chamada à responsabilidade de pregar o Evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Jesus. Porque o enviar não é apenas orar, não é apenas impor as mãos sobre alguém, mas enviar há todo um processo envolvido aí, processo de oração, de busca, da direção do Espírito Santo, da orientação, a quem eles devem enviar. A igreja mãe em Jerusalém, ali ele estava trabalhando, mas de repente chega a igreja de Jerusalém, que em Antioquia o evangelho havia chegado, pessoas haviam se convertido, haviam cristãos ali em Antioquia, e a igreja mãe se reúne, e eles decidem, enviam Barnabé, porque vem em Barnabé um homem, e uma direção dada pelo Espírito Santo, que ele seria a pessoa que deveria ser enviado. E ele é enviado. E Barnabé vai a Antioquia. No decorrer da leitura do texto, você vai ver que depois Barnabé sai, e ele vai em busca de Paulo, e traz Paulo para estar junto com ele. E começa a trabalhar em prol do reino, em prol da obra de Deus. Paulo é levantado como um dos líderes da igreja. Veja, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo tem liberdade, o Espírito Santo está se movendo dentro da igreja primitiva e ele está conduzindo a igreja a cumprir os propósitos para os quais Deus, o Senhor, estabeleceu na terra. Então nem eu nem você vamos conseguir que os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja de Cristo hoje na atualidade, no tempo que vivemos, também não vamos conseguir cumprir se o Espírito Santo não tiver a mesma liberdade, a mesma proeminência que ele deseja ter e precisa ter, como teve na igreja primitiva. Porque, queridos, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, mas tudo na dependência do Espírito, tudo sob a direção do Espírito, tudo sobre a guarda, sobre a tutela do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos dirigir, passo a passo. E vamos realizar a obra dEle, a qual está confiada a cada um de nós. Então que nós possamos estar na presença de Deus, da maneira que Ele deseja estar, amém? Confie nele, entregue-se a Ele. Não relute, não resista. Não, pelo contrário, confia nele. É espírito de vida, é espírito de sabedoria, de fortalecimento, de revelação. Meu Deus, coisa maravilhosa. É ter o Espírito Santo juntamente conosco. Glórias sejam dadas a Deus. Mas o texto continua. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz do que anunciam coisas boas. Como serão enviados? Oração, intercessão. O Espírito Santo mostrando que ele diz a quem quer levantar e capacitar. A igreja por trás orando, clamando, sustentando esses irmãos missionários, homens e mulheres de Deus, fazendo a obra do Senhor. Revestidos da autoridade de Deus para realizarem a obra. Cheios da unção do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus. A igreja dando suporte espiritual, dando suporte financeiro, dando suporte material para que esses homens e mulheres possam
realizar a obra de Deus. É essencial, é fundamental. A participação da igreja é muito mais do que simplesmente fazermos um culto de missão, do que orarmos ou impormos as mãos sobre alguém e enviá-las para o campo. Não, nós estamos assumindo um compromisso, e compromisso é ter responsabilidade, é ter participação, é estar junto em todo momento, em todo instante. Ainda que estejamos distantes fisicamente, mas pelo Espírito Santo nós estamos juntos, nós estamos próximos uns dos outros. Glória a Deus por isso. Mas nem todos, olha só o verso 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Senhor. Essa pergunta agora, né, essa colocação que é feita aqui, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Porque muitas das vezes pregamos, muitas das vezes anunciamos. Quantas vezes nos cultos, palavras, mensagens foram transmitidas à igreja? Quantos estão fora da casa de Deus? Quantos estão distantes do caminho de Deus? E às vezes, quantos estão ainda dentro do próprio templo, juntos, ali reunidos, mas nem todos estão juntos de Deus. Alguém pode estar mesmo dentro de um templo, distante de Deus, cantando cânticos, ouvindo a palavra. Mas o texto diz, nem todos obedecem. É exigido de mim, de você, obediência. Não basta apenas ouvir, mas é preciso obedecer. Porque não adianta sacrifícios se não há obediência. A obediência é essencial, é fundamental. E nós não podemos fugir a isso. E o texto continua, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu quero ter fé, leia a palavra. Eu quero ter fé, examine a palavra. Porque há conhecimento de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu não me refiro a um conhecimento técnico, a um conhecimento simplesmente naquela questão de eu estar lendo, eu estar, somando um conhecimento, mas um conhecimento onde não há praticidade, onde não haja o viver. Não adianta. Eu tenho atrás de mim alguns livros, tenho outros guardados no meu armário, talvez muito mais ainda do que eu tenho aqui atrás de mim. Mas eu mantenho, vou pegar e vou chamar a atenção dos irmãos aqui para que vejam. Eu tenho atrás de mim um quadro. E neste quadro, que está aqui, eu vou ler para os irmãos o que está escrito. Podemos ter uma estante cheia de livros, mas a alma pode estar vazia de Deus. Há cristãos cheios de informações bíblicas e vazios de experiências com Deus. Eu mantenho sempre isto ali, porque eu não posso em momento nenhum confundir. Em momento nenhum eu posso me deixar levar e achar que esses livros, e tantos que já tenho, outros que posso até vir adquirir, eles juntos, todos juntos, não conseguem substituir a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Porque a fonte da pregação, a base da nossa pregação é a palavra. Se estivéssemos aqui nesse momento, eu estou diante da minha Bíblia, você está diante da sua. Se essas palavras de repente começassem a desaparecer das páginas, elas começassem a se tornar brancas, sem nada escrito, e desaparecessem tudo que está registrado aqui, desde Gênesis a Apocalipse, todos esses livros atrás de mim, sofreriam o mesmo processo imediatamente. Porque a palavra não existe por causa deles, mas eles existem por causa da palavra. A palavra é tudo, é alimento. A palavra é conhecimento da parte de Deus, mas não um conhecimento teórico, mas um conhecimento que nos leve à praticidade, a praticar.
a desenvolver a fé, a pregar o evangelho, a compartilhar essa fé com outras pessoas. Então, meu querido, permita com que a palavra de Deus ela tenha na sua vida, assim como ela tem que ter na minha vida, o lugar exclusivo que pertence só a ela. Não tínhamos tempo. Hoje temos tempo. Pessoas que não conviviam com a família, hoje estão tendo que conviver com a família. Elas estão dentro de casa, convivendo. Alguns estão tomando café à mesa. Há muito tempo não faziam isso. Sentam-se à mesa para almoçar. Há muito não faziam isso. Conversam. Sentam na sala para ver as notícias. Há muito não faziam isso. Casais, homem, mulher, marido e esposa, não tinham tempo. Agora tem tempo. A própria casa. Precisava fazer isso, fazer aquilo, arrumar, varrer, limpar, enfim, alguns cuidados. Não tinha tempo. Agora tem tempo. A roupa suja se acumulou. Agora tem tempo de botar a roupa em dia, de lavar e deixar tudo limpo. Meu querido, vamos arrumar a nossa casa espiritual. Vamos botar a nossa casa espiritual em ordem. Vamos deixar o Espírito Santo varrer dos nossos corações, das nossas vidas, toda impureza, imundícia, sujeira. Vamos deixar o Espírito Santo lavar o que tem que ser lavado. Vamos deixar o Espírito Santo limpar o que tem que ser limpo. E a palavra diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus declarou isso aos seus discípulos. Então, meu querido, essa é a palavra, a qual eu preciso e você precisa. Que nós possamos estar nos voltando para ela. Porque essa palavra vai produzir em minha vida e na sua vida algo tremendo, algo maravilhoso da parte de Deus. Verso 18. Mas digo, porventura não ouviram? É uma pergunta. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Muitos ouviram, muitos receberam a palavra. Quantos estão hoje fora da igreja? Quantos estão distantes da casa de Deus? Quantos estão sem comunhão com os irmãos? Encontramos, passamos na rua. Ô pastor, a paz do Senhor. E conversamos. Ah, passa o domingo, poxa, estão pensando em igreja. Chega o domingo. Você aparece? Não, pastor, eu vou aparecer. Quantas pessoas você já falou? Quantas pessoas você já encontrou? Em que você convidou para vir na igreja? Vem no culto. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando, coisa maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. E quando chega o domingo, quando chega o dia do culto, cadê as pessoas? Quantos crentes descomprometidos com o reino, sem compromisso com a obra de Deus? Quantos pastores estão aí preocupados, tendo que ter um jogo de cintura muitas das vezes, para tentar resolver situações, problemas da igreja? Quantas coisas precisavam ser feitas? Agora mesmo, diante dessa situação que estamos vivendo, o meu desejo era estar com as portas da igreja abertas. É estar com uma tenda ali montada, ali entre as colunas, onde está o portão de entrada principal da igreja. Estar com mesas ali, talvez com 1, 2 irmãos. Poder ter alguns homens e mulheres de Deus que nos auxiliassem. Para quê, pastor? Para dar atendimento, para prestar socorro, solidariedade, para estender a mão às pessoas que necessitam. Porque eu e você estamos aqui, eu creio que você deve estar tranquilo, amém? Eu estou tranquilo. Eu não estou preocupado com relação que alguma coisa pode me acontecer ou atingir os meus. Não estou preocupado com isso. Deus está aguardando. E se porventura Deus achar que chegou o momento de alguém ser tirado, Deus o fará.
se essa for a vontade dele. Mas que não sejamos levados a essa terra pela nossa incontinência, pela nossa infidelidade, por uma vida passiva que aceitamos tudo que vem até nós, não por erros, não por omissão, não por falta de posicionamento, não por falta de obediência, não por falta de estarmos na presença e na posição que Deus deseja que nós estejamos, não. Mas estarmos ali fora, prestando atendimento. Porque pessoas passam por talvez um desespero, preocupadas. E, meu querido, escute o que eu vou te dizer. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Esse coronavírus ainda não atingiu a nossa nação de uma forma como ele já atingiu outras nações lá fora. A Itália, a Espanha, nações que já perderam muitas vidas. Muitas vidas. Nós não sabemos o que nos aguarda. Nós não sabemos. Vemos as autoridades se mexendo, providenciando locais, como em Rio Centro, aqui no Rio. Se não me falha a memória, 500 leitos estão sendo preparados ali, sendo que desses 500, 100 leitos serão UTIs. Várias empresas no mundo e no Brasil, inclusive, estão deixando de produzir algo para produzir aparelhos respiratórios. Porque sabemos que esse vírus ele ataca o sistema respiratório das pessoas. E pelo que eu já pude ver, pelo que eu já pude saber, não é fácil ver pessoas tendo crises respiratórias. E eu pergunto, quantas pessoas estão passando lá fora por crises emocionais, crises mentais, emocionais e até espirituais? Nós precisamos nos colocar na presença de Deus, amados. E estarmos prontos para socorrer algumas pessoas, para orarmos junto a algumas pessoas. Já tem muita gente sofrendo isso. Já tem muita pessoa que está vivendo isso. Pessoas estão com sentimentos de medo, sentimentos de pavor. Pessoas estão isoladas. E o isolamento, para alguns, pode ser sinônimo de ansiedade, pode ser sinônimo de depressão. Que estejamos orando e nos colocando na presença de Deus para sermos instrumentos. Não basta apenas orar, precisamos movimentar os nossos pés em direção dessas pessoas. Porque eu não preciso me preocupar. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, há todo um corpo médico. Pessoas estão se preparando para o pior, para o momento de maior crise dessa doença. E eles estão ali sabendo que eles mesmos estão em risco. Mas eles estão ali. Esta semana vimos na Inglaterra cidadãos ingleses saindo para fora de suas casas, parando nas portas de suas casas, nas janelas, nas varandas de suas casas e apartamentos, e orando, e clamando, invocando o nome do Senhor. Mas também houve um momento em que eles pararam e bateram palmas em homenagem a esses profissionais da saúde que estão aí nos campos de guerra contra o coronavírus, tentando salvar vidas, mas estão expostos, colocando as suas próprias vidas em risco. E no Brasil não é diferente. Então, eu e você, como povo de Deus,
não podemos ter medo. Mas, pastor, eu não posso pegar? Bem, Jesus lidou com leprosos. E em momento nenhum ficou preocupado em pegar lepra. Uma doença incurável. E que ainda continua sendo incurável até o dia de hoje. Então nós não podemos ficar com medo. Porque, meu querido, como volto a falar, o que vai nos livrar do coronavírus não são os cuidados higiênicos que devem acontecer. É verdade. Mas a nossa vida precisa estar na presença de Deus. Que possamos nos voltar para Deus. Porque talvez nesse momento muitos sejam assim, como eu gostaria de poder ir à igreja, ao templo. Puxa, que saudade eu tenho do templo. Que saudade eu tenho de olhar o rosto, os olhos do meu irmão, de poder abraçar. Esses dias vi um relato de duas irmãs da mesma igreja que se encontraram no mercado. Uma ficou de um lado, de um balcão frigorífico, a outra do outro lado. E falavam, com alegria no rosto, mas a mesma com lágrimas nos olhos, porque não podiam se abraçar, não podiam se tocar. E às vezes nós, quando tínhamos essa oportunidade ali atrás, não soubemos aproveitar. Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa agir poderosamente e que nós possamos tomar uma posição e nos mantermos na posição que Deus deseja. Ao texto. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quantos estão fora da casa de Deus? Por rebeldia, por ser contradizente, por assumir posicionamentos, por declarar coisas. Eu convido você a fechar os seus olhos e ter alguns momentos de reflexão com Deus, para que nós possamos fazer uma autoavaliação da nossa vida e possamos ver o que está errado, o que está fora da posição, o que precisa ser arrumado. Você está na sua casa. Há uns dias atrás se dizia, olha esse guarda-roupa, que bagunça. Mas eu não tenho tempo, essa vida corrida, esse vai e vem, eu não consigo arrumar esse armário. A minha cozinha, como eu gostaria de arrumar as minhas louças, arear as minhas panelas, arear os meus tabuleiros. Eu não encontro tempo nem para arrumar minha geladeira. Eu tenho roupas no armário para passar que eu não consigo passar. Porque eu não tinha tempo. Mas agora tem tempo. Agora tem tempo. De arrumar e botar tudo em ordem. Encontre tempo. Se organize. Se volte para Ele. Para buscá-lo, para adorá-lo. Se coloque e se entregue a Ele. E permita Deus agir poderosamente na sua vida. Que oremos a Deus, todos juntos nesse momento. Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, nós louvamos o Teu nome. Bendizemos a Ti na manhã deste domingo, em que nos encontramos aqui diante da Tua face. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar fortemente aos nossos corações. Que o Espírito do Senhor se mova neste lugar, aonde cada um se encontra. E que sejamos impactados pela manifestação da Tua presença e da Tua glória. Que o Teu Espírito venha, Senhor,
Ele venha agir de uma forma tremenda, de uma forma diferente. Que Ele venha nos ajudar a colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida espiritual, reorganizar e organizar os nossos pensamentos, organizar e reorganizar nossos sentimentos, tirarmos de dentro de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo, ó Deus, que tem sido, Senhor, de alguma maneira, ó Deus, o impedimento para que eu e meu irmão possamos ver uma vida onde Teu Espírito Santo tenha liberdade, que Ele tanto necessita ter. Ele que deseja ser o nosso amigo, Ele que deseja ser o nosso companheiro, Ele que deseja ser o nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que estará junto de nós, ao nosso lado, nos orientando, nos ensinando, nos conduzindo, nos guiando, nos orientando, nos trazendo ensinamento através da palavra e nos ensinando como aplicar esse ensinamento na nossa vida, no nosso dia a dia, na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos e na vida da família dos meus irmãos. Senhor, vem trabalhar poderosamente, que todos nós possamos verdadeiramente nos colocar diante da Tua face, porque precisamos, Senhor, nos desvestir, nos descobrir do velho homem, das suas velhas paixões, da sua natureza velha, aonde o pecado sempre encontra abrigo, e que possamos nos revestir completamente da nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu a vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por amor de mim. Então, Deus, que nesta manhã nós possamos estar nos posicionando ainda mais na Tua presença. Que possamos viver a Tua palavra quando ela diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Que possamos nos achegar a Ti com o coração aberto, quebrantado, entregue, com o coração inteiramente voltado para Ti. Que a Tua presença, mas que o Teu controle, o Teu reino, o Teu domínio, o Teu governo venha sobre cada um de nós. Pois queremos viver, Senhor, aquilo que Tu queres que eu viva, que o Teu povo viva. São tempos difíceis, são tempos de choro, são tempos de perda, mas é um momento tão necessário na vida da Tua igreja, para que possamos nos reposicionar e possamos estar nos colocando diante de Ti, Deus. Que venha o Senhor colocar no devido lugar na nossa vida tudo que tem que ser trabalhado, transformado, restaurado, mas também aquilo que também precisa ser removido definitivamente da nossa vida. Afaste de nós o coração incrédulo, afaste de nós o coração obediente, afaste de nós o coração obstinado, afaste de nós a teimosia, retira toda a rebeldia, retira de nós, Senhor, porque isso só tem, Senhor, nos tornado insuficientes, negligentes e coniventes com o pecado e com o erro. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. Venha sobre nós, Jesus, Teu sangue. Nos purifique de todo o pecado, nos lave de toda iniquidade. E nos conceda nesta manhã a bênção da restauração, a bênção da renovação. Que o Espírito do Senhor esteja em cada lar, em cada família, agindo, operando, trabalhando, trazendo nova vida, novo vigor, novo ânimo, uma nova alegria. Ah, Pai, nós entregamos o Teu povo e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre ele. Também entregamos a nossa nação, as autoridades constituídas diante de Ti. Deus, faz a nossa nação conforme Tu queiras fazer, Deus. Nós sabemos que esse momento que estamos vivendo é um momento triste. Bom seria se ele não existisse. Mas, ó Deus, através da crise também, o Senhor nos permite encontrarmos um caminho que nos leve ao Teu esconderijo, que nos leve ao Teu jardim, que nos leve a uma intimidade contigo. Que essa crise
venha produzir aquilo que é de bom na nossa vida e na vida da tua igreja, Senhor. Abençoa a nossa nação, ser com ela, cuida dela, Senhor. Age e faz tudo conforme estiver estabelecido no teu coração, fazer e realizar na nossa nação. E levanta a tua igreja brasileira, traz avivamento, levanta a igreja de uma forma tremenda e maravilhosa, porque Deus, quando isso acabar, teremos muitas pessoas machucadas, teremos muitas pessoas sofridas, teremos muitas pessoas desesperadas, teremos muitas pessoas sofrendo pela perda de pessoas que amavam. É triste, mas é realidade. É o que vai acontecer. Que a igreja se reposicione e que ela ocupe o lugar que ela tem que ocupar no meio da sociedade brasileira, e que os povos, as pessoas de cada estado, em cada cidade, possam encontrar em nossos templos o socorro, a ajuda que eles precisam ter. Que nós possamos estar prontos e preparados, achados na posição de homens e mulheres de Deus, responsáveis, comprometidos com a tua obra e com o teu reino. Homens e mulheres através dos quais o teu Espírito Santo poderá agir, porque somente o Senhor poderá trazer conforto, consolo, paz, esperança, alegria ao coração dessas pessoas. Mas é através da igreja que o Senhor fará isso. É o instrumento que o Senhor colocou na terra para que através dela, a igreja, tu possa se manifestar. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, por tudo, ó Deus. Obrigado, Pai. Que possamos estar ligados contigo. E mais tarde, às 19 horas, estaremos novamente com o culto, junto aos nossos irmãos, adorando e bendizendo e glorificando o teu nome. Porque ainda que as portas do templo estejam fechadas, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso está se referindo a cada um de nós, que somos igreja, que somos corpo de Cristo. Portas do templo fechadas, janelas fechadas, elas não impedem o crescimento da tua igreja. E se nós pararmos e pensarmos, foi justamente quando os irmãos estavam orando, com portas e janelas fechadas, que aquele vento impetuoso veio e de uma forma extraordinária foi derramado e se derramou sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, que nesses dias nós possamos entender que eu não estou impedido de cultuar, eu não estou impedido de adorar, eu não estou impedido de buscar a tua face, pelo contrário, aquilo que muitas vezes dizíamos e dávamos desculpas que não tínhamos tempo, olha o tempo agora diante de nós, que possamos administrá-lo de forma a glorificar e exaltar o teu nome e trazer alegria ao teu coração. Que a tua paz, que a tua bênção seja sobre o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo e a presença do Espírito Santo e as suas manifestações sejam com cada um dos amados, em Cristo Jesus. Amém e amém. Um abraço a todos, saudações em Cristo Jesus.